Aqui. Eu vou estar na CEAGESP amanhã. Tá sabendo das mudanças da CEAGESP? É do comando lá, né? Que nós tocamos fogo ninho de rato na CEAGESP. Nossa, eu vou estar lá amanhã. Lá o pessoal cobrava propina de 4.000 pessoas que empurravam o carrinho de verdura. Que cara de pau, né? Cobravam propina 200 mulheres que serviam café. Cafezinho. Tinha uma máfia de furto de caixotes. Tinha outra máfia que vendia, chama pedra, os boxes que ele vendia. E outra venda era em nota de 100. Tá? Então já foi resolvido muita coisa. Contratos pequenos, 10, 15, 20 mil reais, que a obra não era executada. Um montão. Agora coloquei lá, levei algum tempo. Coloquei um coronel que acabou de sair da rota. Então o cara perguntou, né? Mas não tem que ser mais gestor, não. No começo tem que ser mais policial do que gestor. Vai melhorar bastante. Combate os ladrões, para depois Agora, essa roubalheira repercute na comida que vocês compram. Porque o cara é obrigado a repassar no preço do que ele vende lá, para compensar a propina que ele paga. E tem gente importante envolvida nesse negócio. Não é um mafioso que resolveu chegar lá e tomar conta do pedaço, não. Eu já disse que o senhor tem sido um presidente muito melhor do que o povo está merecendo. Botou por terra aquele ditado que todo povo tem um governo que merece. Verdade. Eu procuro fazer a minha parte. Alguns querem que eu extrapole. Eu não vou extrapolar. Não. O coronel Melo Araújo para cumprimentar todos os quase aproximadamente 90 mil policiais militares do nosso estado. Parabéns a todos, parabéns São Paulo. Um abraço a todos. Domingo fez por ti, Oi! Vai na foto. Fala pra ele. Aqui, olha na frente. Olha lá. Presidente, Fazendo a máscara, seu Nilo. pega o mesmo. Vai, de novo. Daqui, pediu pra levantar o quadro. Olha, peço Nilo. Tadeu, coronel. Presidente, olha aqui, ó. Deu? Tá bom. Deu? Tudo bem? Abre, coronel. Tem muita gente atrás. Abre. Passa aqui para tirar foto, coronel. Todo mundo. Vem aqui, foto, coronel, ó. Vem aqui na frente, coronel. Vem aqui, ó. Vem aqui na frente, é isso aí, coronel. Presidente, é. Fica lá, coronel. Fica lá, presidente. Aqui na frente, aê. Ah, olha o bonequinho ali, presidente. Vai lá, Marcei. Obrigado, Bolsonaro, pela indicação. Quer dar, coronel? Bora, presidente. Melhor. Vai pra ele, pode deixar. Uma empresa há 42 anos no mercado, graças a Deus. É um adesivo do motoclube. Emocionado! Claro que eu Uma pedra pra mim? É uma pedra. Não tem que pagar pelo lado de 100, não? Acabou, porra! Deixa o presidente. Acabou, porra! Acabou! Bom, isso daí ele vai andar agora na CEAGESP, conhecer o povo aqui, andar no meio do povo. Vocês conhecem como é que o presidente né? Eu, como estou operada há pouco tempo, vou né, Giga? O Giga vai me representar. E aí... Então, como ele vai estar aí no meio do povo e vai ter muita gente, então vou preferir ficar mais quietinha, tá? Porque minha cirurgia pede isso. Tudo bem, coronel? Tudo bom? Deixa eu fazer uma entrevista ali com...
E aí, Gil? Tudo bom? Gil! Deixa eu tirar uma foto. Vai, calma aí, na fogo, né? Aí, Gil. Ministro, dá só um oi aqui pro meu pessoal ao vivo. Aos meus amigos e da Carla Zambelli, nossa querida deputada federal. Meus cumprimentos. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Me fala uma coisa, eu tô... Conseguiu ouvir? Você tá ouvindo aqui, tá? Vamos só ficar contra os... Deixa eu só... Para o pessoal poder ver, gente. Aqui na sombra melhor. Tudo bem? Com respeito, eu vou tirar a máscara, mas tem o seguinte, sou sargento Praxedes da PMDFESP Zona Oeste, né? Tomo conta aqui da Zona Oeste e sempre apoiei. Você tá nativa, então? Estou nativa pela Associação dos Policiais Pela Militares associação, tá. Científicos do Estado de São Paulo. E hoje eu tentei essa aproximação justamente com o presidente, uma vez que eu acompanho desde o início da carreira, se aproximando, onde ele conseguiu já colher o êxito da... Não, né? Mas tá, diga de passagem... faz tempo sempre, que está com ele. Muito. Deputado, como a senhora também é efervescente, porque a gente sabe Também. o que é certo para o país, para o melhor do país. Mas diga de passagem, eu estive aqui hoje para tentar revisar uns projetos que existem lá com os deputados federais e também com os senadores a respeito dos policiais que em confrontos marginais devido à pressão da mídia foram presos e hoje eles só queriam um salvo-conduto para limpar a história deles, para eles continuarem a vida E deles. esse projeto é um projeto de lei, está na Câmara dos Deputados? Já existe, juntamente com, acho que deputado federal, o capitão Augusto. Capitão Augusto, acho que Derrite também, capitão Derrite. Pode contar com o meu apoio também. Eu sei disso, então por isso eu estou levando a conhecimento da senhora, que é essa palavra que eu queria dar. E que os policiais, quando condenados, fiquem nos presídios militares, não vão para a justiça comum, nos presídios comuns, onde eles ficam arriscados. Claro. Uma vez que eles sempre combateram o crime pelo bem da sociedade. Mas existe PM em presídio comum? Hoje, CDP de Pinheiros, nós temos 3 policiais que estão aí hoje na CDP, onde o comando do PCC está ali do lado da cela dele. Então é uma coisa que tem que se rever. Então, aqui eu não tenho partido político, eu não tenho vocação de ser político de profissão. Eu quero fazer com vocês, que são sérios, para poder chegar e rever essa situação, porque tantas coisas que chegam ao meu pedido em questão de dizer pessoas que estão abandonadas pelo Estado numa situação, porque a família está aqui, o policial faleceu, está no presídio Romão Gomes, né? Esquecido pela sociedade, esquecido pelos governantes. Então a gente tem que olhar com carinho que são famílias que estão sendo desfeitas, porque se o marginal tira a vida de alguém, tira o patrimônio de alguém, automaticamente ele chega e tem todos os gozos de visita íntima, de todos os benefícios que existem e tudo mais. E o policial não, ele fica esquecido. O policial, quando acaba a carreira dele, tem que fazer um curso de segurança para que ele possa exercer segurança privada, uma vez que ele fez pela carreira dele todos os cursos necessários e pertinentes. Então, por favor, eu peço encarecidamente aqui a senhora, que eu sei que a senhora é efervescente na luta, e eu sei que você vai chegar até o ouvido do presidente Bolsonaro. Por favor. Se é um projeto tão legislativo, eu vou pedir o apoio dos colegas. Depois, eu tenho o seu cartão, vou mandar um e-mail para você me passar o nome do projeto, vou falar com o Derrite, com o Augusto também. E eu tenho inclusive um projeto, é capitão ou é sargento? Desculpa. O meu sargento. Sargento Praxedes. Sargento Praxedes. Praxedes. Sargento, eu tenho um projeto que é auto de resistência seguido de morte feito por um policial, ele é legítima defesa. Entendeu? Ou é legítima defesa ou é defender alguém da sociedade, um cidadão do bem. Então, assim, para alterar algumas questões nesse auto de resistência seguido de morte. Então você pode contar comigo, que você tem aqui uma deputada que é amiga dos policiais. Aliás, sou casada com um policial, maravilhoso. E diga-se de passagem, aproveitando esse momento, porque eu digo, o governador do estado, ele diz o seguinte, que ele vai colocar a defensoria pública, mas se for provado que o policial não foi em exercício do cumprimento do dever legal, ele é abandonado. E ele tem que gastar 40, 50 mil com defensoria particular, né? E se ele defender, por exemplo, numa situação, num ônibus que ele está fazendo transporte e defende? Aí que fica a pergunta. Isso que eu falo, é crítico. O policial, ele trabalha 24 horas. Isso, então não interessa se ele está de... A minha vida foram 9 flagrantes no paisano, e o que aconteceu comigo foi evitando assalto, os outros amigos saíram ilesos, graças a Deus, mas diga de passagem. Você foi em confronto com marginais, que eu fiquei na cadeira de roda, me limitado, mas não reclamo de nada mesmo, não. Deus me deu uma oportunidade de tentar fazer algo muito maior. Não foram os 4 partos que eu fiz, os 19 confrontos que eu tive dentro da Polícia Militar defendendo a sociedade de bem, não. Hoje eu atendo a família policial militar no campo social. Tá aqui o Cesário, amigo meu de outras épocas, o subtenente Cesário, me acompanhou hoje, fez questão de estar aqui.
deslocando do tempo dele para que eu pudesse chegar até a senhora e chegar até o presidente Bolsonaro. Pode Muito contar obrigado, comigo. sucesso na sua vida, Sargento. que você tenha muita saúde, Amém. que consiga todas as conquistas que eu falo, as conquistas pela sociedade de bem, que é pelo coletivo que eu sei que você Amém. luta. Amém, Você não tem sargento. uma bandeira, você tem o Brasil É também. isso aí, Tá bom? Sempre. exatamente. Obrigado, Não é meu por amor. São Paulo só, é pelo Brasil. Isso é isso mesmo, aí. meu amorzinho. Deus abençoe. Obrigada, Sucesso, viu? Obrigada, Obrigadão. tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui então. O presidente ele foi para um local onde tem muita gente. Então, como eu tô operada, não vou para lá, porque eu tenho medo de ser massacrada ali no pessoal, sem querer, lógico, com muito carinho, às vezes muita gente vem e eu não posso ser apertada hoje. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos na luta com esse sargento, ele vai poder contar com a gente, tenho certeza que com vocês também. Tchau.